Olá pessoas, eu sou a professora Annelise. No vídeo de hoje eu vou falar sobre avaliação. Bom, antes de começar aqui o nosso vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Se você também quiser considerar apoiar o canal, você pode entrar lá no site do apoia-se/prof.annelise para apoiar a minha campanha. É uma espécie de vaquinha que você contribui a partir de qualquer valor para ajudar o canal a continuar seguindo e chegar para muito mais professores e professoras que estão iniciando. Bom, então como eu disse, eu vou falar sobre a avaliação. Então a ideia nesse vídeo é falar sobre o processo, né? A gente fazer a avaliação, aplicar e a correção. São ideias que eu vou trazer para vocês, claro, de experiências que eu tenho, de leituras que eu faço também, mas de uma forma que a gente possa conversar e ter essa troca bem assim, iniciante, primeiros passos, para que vocês possam entender como fazer uma avaliação para os seus alunos, para as suas alunas. Primeiro eu quero falar para vocês que a avaliação, ela também, além de dizer sobre o aluno e aquilo que ele aprendeu, as aprendizagens que ele atingiu, a avaliação diz muito sobre o nosso trabalho, ou seja, é por meio da avaliação que você também consegue avaliar como foi o seu trabalho com a sala, como a turma reagiu ao seu método, à sua forma de abordagem, como a turma reage também ao tipo de questão que você coloca, ao verbo de comando que você escolheu, as análises que você trouxe na sua prova. Parece um clichê, eu tenho certeza que vocês já ouviram muito isso, mas é muito real. A prova, ela diz muito sobre a nossa prática. Dito isso, é importantíssimo ressaltar aqui que a prova não deve ser um seu momento de vingança, tá? De resolver briga, de resolver atrito com o seu aluno. A prova, ela é um processo avaliativo e um processo seu também como professor. Eu já falei sobre isso, sobre esse erro, né, de tentar fazer uma certa vingança com o seu aluno lá no vídeo sobre os 4 erros que eu cometi no início da minha carreira como jovem professora. Então, é importantíssimo que você não pense nesse momento dessa forma, ok? Então, para ser mais didática com vocês, eu vou falar um pouco em tópicos, tá? De forma mais objetiva, sobre o antes, né? O preparo da prova, a aplicação e a correção. Primeiro é importante entender que preparar uma prova é trabalhoso e deve ser feito com muito cuidado. Primeiro porque, como eu disse, vai avaliar o seu aluno, mas também avalia o seu processo. E uma prova feita na correria, de qualquer jeito, mal feita, ela pode acabar com o trabalho seu do bimestre, do trimestre, todo aquele trabalho que você teve preparando as suas aulas, planejando um conteúdo, trazendo uma abordagem diferente, uma aula mais dinâmica. Você vem na prova fazendo na correria, de qualquer forma, né, para entregar essa prova, o resultado pode ser muito ruim. Então, tenha em mente que você vai precisar preparar a sua prova e que isso vai exigir tempo, mas também mostra muito da sua capacidade de se organizar e de organizar o que você quer que o aluno tire ali de aprendizagem com aquilo que você está trazendo. Depois pensar que a prova, ou você pode ter aí na sua escola uma semana de provas, ou um dia específico com várias provas, um simulado, enfim, já é um processo de bastante pressão para os alunos, já tem toda uma questão ali envolvida, dependendo do aluno, né, que está ali fazendo sua prova, que tem um pouco mais de dificuldade em ciências humanas. Então a gente precisa deixar muito claro aquilo que a gente quer para o nosso aluno, ou seja, trazer instruções na nossa prova por escrito, de forma bastante clara, no sentido de que ele precisa, sei lá, de repente fazer a lápis, fazer a caneta, assinalar de determinada forma. Isso depende muito do que você está trabalhando, né, de como você trabalha na sua escola, mas também naquilo que você quer que ele responda. Por exemplo, usar um verbo de comando como comente, você pode receber todo tipo de resposta. Então, comente sobre o processo da Revolução Francesa. Você pode receber um comentário do tipo, eu não gostei desse processo. Né? Isso é um comentário. Então preste bastante atenção
com os verbos de comando que você vai colocar na sua prova, o que você quer trazer com aquela questão, qual que é o seu objetivo. Aliás, essa questão de o que você quer com essa avaliação precisa estar o tempo todo na sua mente. Qual que é o seu objetivo com aquela questão? Qual que é o seu objetivo com a reflexão que você quer que o aluno faça? Você precisa ter esse objetivo, não é simplesmente perguntar por perguntar. Aí a gente vai entrar no ensino passivo e sem sentido algum. Aliás, saber o seu objetivo com aquela questão, com aquela aprendizagem que você quer atingir é essencial. Você não pode ir para uma prova, preparar, elaborar uma prova, simplesmente perguntando por perguntar, por uma questão de decoreba. Isso torna o seu ensino muito mais sem nenhum pensamento crítico e você está ali apenas como um transmissor de conteúdo. Aliás, puxando para essa questão, é importante que você sempre deixe registrado na folha da prova as instruções, como eu disse, e também marcar quanto vale aquela questão. Então, a pontuação ali, se ela vale 1, 2 pontos, sempre colocar em negrito também, se a prova for impressa. É importante deixar isso organizado. Você que é jovem professor pode não saber, mas vai existir brechas para todo tipo de questionamento, dependendo como você colocar a sua instrução e a sua prova. Depois, ao preparar a prova, pense nesse aluno que está começando a fazer a sua prova. Ele pega a prova, ele vai ler as questões, ele vai observar o entorno dele, vai olhar para o colega, se ele está nervoso, ele vai ver aquele colega que está fazendo já a prova, que já começou a responder tudo, enfim. Pense que o aluno leva um tempo para responder e cada aluno tem o seu tempo. Então você precisa pensar para além de 3 minutos para responder cada questão, tá? Você precisa repensar nesse tempo todo desse contexto. Alguns alunos demoram mais que outros, especialmente quando a gente pensa no ensino fundamental. 6º ano, então, mais ainda, tá? Pensem que muitas vezes é melhor você investir na qualidade das questões do que na quantidade. Se você tiver 50 minutos para o aluno realizar uma prova, você pode contar que ele até pode, às vezes, demorar 10 minutos por questão. Então, não adianta encher a sua prova de questões e ele não conseguir dar conta de terminar. Depois disso, é legal a gente pensar também em como começar a prova. É bacana, é interessante, eu procuro fazer isso, né? Claro, colocar vários níveis dentro da prova de questões em níveis mais fáceis, médias e questões mais difíceis, e começar pela questão mais fácil, talvez aquela mais direta, a menos reflexiva, para depois você desenvolver dentro da prova questões de maior reflexão, de análise, de abstração, e aí depende do seu conteúdo. Essa última dica que eu vou dar aqui, gente, é uma dica bônus, tá? Mas de experiência própria mesmo. Terminou a elaboração da sua prova? Leia, releia 10 vezes. Veja se não tem nenhum erro de digitação. Se você não errou a soma da prova, se realmente quando fecha ali é 10 a prova, isso pode acontecer, tá? Se a prova for impressa, preste muita atenção na questão de mapas, de gráficos, se está numa boa qualidade. E depois que você receber a prova impressa lá na escola, você dê uma olhada também, se você tiver a oportunidade de dar uma olhada na impressão antes, para checar se tem algum erro ou outro. Porque vai acontecer, já aconteceu comigo. Então, assim, é normal, mas é sempre importante você ter essa organização. Quando você vai aplicar a prova, cada professor tem a sua forma de aplicar, o seu jeito. Eu penso que o melhor lugar para você ficar ali é lá atrás, né, no fundão, porque você tem uma visão maior da sala. Não vou aplicar a prova, eu não faço isso, tá? No sentido de ficar ali desesperada procurando quem está colando. Claro que eu vou ficar de olho, claro que a gente precisa estar ali, porque nós estamos cumprindo o nosso papel também de observar. Não é bacana nesse sentido a cola, mas não fico ali num sentido quase que como militar, olhando para ver se os alunos estão colando. Mas fico ali no fundo, muitas vezes eu peço para os alunos colocarem as mochilas na frente. Agora a gente está numa situação de Covid, então isso é um pouco diferente, mas é um momento importante, porque vocês vão perceber que aplicar a avaliação não é só aplicar, tá? Mas é tudo que envolve ela. A elaboração, a forma como você se comporta dentro da sala no dia que você está aplicando a prova, vai dizer muito para o seu aluno até onde ele pode ir, e depois a correção. E por falar em correção, essa é uma das partes mais importantes do seu trabalho. Então você preparou a prova, você fez a aplicação e agora você está levando um pacote de provas para sua casa para corrigir. Sim,
Para você que é professor iniciante e ainda não sabe, nós levamos muito trabalho para casa. As provas das salas que você preparou devem ser corrigidas e geralmente elas são corrigidas em casa, tá? Claro que a gente está falando também de uma situação hoje de pandemia, que muitas vezes são utilizados os formulários para fazer as provas, então você consegue corrigir isso às vezes com um pouco mais de rapidez no online, mas as provas geralmente são feitas no presencial, ainda em papel, então você precisa levar essas provas para casa para fazer a correção. Então é bastante importante a gente entender que a correção em história, a correção em ciências humanas de forma geral, ela é muito mais trabalhosa do que a correção de outras áreas, né? Ou pelo menos ela é mais do que, por exemplo, correções de áreas que você tem apenas o resultado final. A gente tem que considerar muito as respostas, tem que refletir sobre elas, pensar na questão da correção também da língua portuguesa. Claro que não dá pra gente fazer tudo, mas também auxiliar nosso aluno nesse sentido. Eu tenho para mim que essa é uma das partes mais importantes, a que me dá mais trabalho, que me exige mais e que eu demoro mais para fazer. Cada um vai conseguir ter uma dinâmica diferente para correção. Eu costumo corrigir, quando eu estou fazendo a correção no papel, as mesmas perguntas, então eu pego todas as provas e vou corrigindo por pergunta, assim eu tenho uma noção também de qual foi a dificuldade da turma com aquela determinada questão, e costumo fazer muitos comentários nas provas, é até por isso que eu demoro mais. Então, geralmente eu faço comentários pessoais para o aluno. Então, João, aqui você poderia ter desenvolvido mais a resposta, não entendi o que você quis dizer com isso. Evitando comentários que podem parecer agressivos, embora às vezes eu confesso que eu sou um pouco assim. Os meus alunos, se estiverem assistindo o meu vídeo, podem até comentar aqui, no sentido de como assim, não entendi, não. Eu tento evitar isso, tá? Mas geralmente eu deixo um recado, né, um comentário para eles. Com o feedback do formulário, do Google, por exemplo, isso fica muito mais fácil. Mas eu já fazia isso antes no presencial e continuo fazendo isso não só nas provas, mas nas atividades de forma geral que os alunos nos entregam. Porque a questão dissertativa ela é muito importante para a nossa área, então o feedback tem que ser dessa forma também. Claro, quando você vai trazer a prova corrigida para a sala, é bem importante que você anote as notas. Então, tenha a sua planilha no Excel, no planilhas do Google, ou faça isso direto no seu diário. Tenha isso muito bem anotado. Sempre faça a caneta, obviamente, caneta vermelha, ou se a sua escola pediu uma outra cor, mas sempre faça muito bem ali aquela anotação. Procure colocar a sua assinatura embaixo, ou colocar até um risco em torno, né, da nota para que ela evite ser adulterada, porque sim, isso acontece. E aí quando você vai entregar para os alunos e você já fez esses comentários todos, é bacana você expor em aula também meio que o seu gabarito, aquilo que você esperava em cada questão, para que os alunos entendam a sua correção. A sua correção não deve ser um mistério. Você apenas dar a nota sem comentar, sem explicar o porquê, para mim, né, na minha prática, não tem sentido, porque fecha, né, todo o diálogo que a gente tem com os alunos, né? A prova não pode ser um tabu, um grande mistério para ele. Então, trazer aquilo que você espera, trazer o seu gabarito, se você conseguir expor para eles também é melhor. Fazer, então, toda essa devolutiva com os seus alunos. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje eu falei sobre a preparação para a avaliação. Então, desde a elaboração até a aplicação e a correção. Se você aí que é jovem professor tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários. Se você já é um professor um pouco mais experiente, quiser deixar alguma dica também, fica à vontade. E até o próximo vídeo.